Hoje é dia de beber e dirigir. Calma, vamos explicar. Uma ação da ONG Instituto Paz no Trânsito, através de um simulador, mostrou os riscos de beber e dirigir. O objetivo é a conscientização. Levamos o nosso piloto Luizinho Brambila para fazer os dois. Primeiro, ele dirige sem o efeito do álcool. Tranquilo, não é mesmo? Mas os efeitos da bebida no organismo são uma armadilha. São bebida alcoólica e direção que muitas vezes não percebemos e até são ignorados por nossa avaliação de que estamos bem. Luizinho Brambila pode destampar uma bem gelada. Luísa, uma ação sendo realizada hoje para... Na verdade é um trabalho de conscientização, mas uma ação realizada pelo Instituto Paz do Trânsito. Isso, exatamente. O objetivo é conscientizar a respeito da não combinação entre bebida alcoólica e direção. Então a gente traz o simulador justamente para a pessoa usar ele no modo, a gente coloca ele no modo que a pessoa tenha ingerido algumas bebidas ou algumas doses, para ela perceber o quanto isso é prejudicial, o quanto ela realmente sai do normal dela. Então assim, é justamente para educar, né? Conscientizar a respeito do problema que tem sido hoje a bebida e a direção. Então são ações que a gente leva para estar trabalhando a respeito de não só direção, não só a bebida, mas assim, o respeito, a educação no trânsito. Então, tudo que está relacionado ao trânsito e como se comportar, o que leva a gente a se comportar de alguma forma dentro do trânsito, a gente está investindo para realmente atuar. Um sem o outro cai muito bem. Podemos beber sem dirigir, mas se for dirigir, nada de bebida, pois as consequências vão desde o prejuízo financeiro até o mais grave de todos, acidentes fatais. Luiz, como explicar os efeitos que o álcool provoca no corpo, principalmente em relação a reflexos? Você trabalha isso para apurar o reflexo do piloto, né, trabalhando no estado mental e físico também. Mas isso tudo é retirado quando ingere o álcool. Pode explicar isso fisiologicamente falando? Fisiologicamente falando, tanto o motorista de rua quanto o piloto, ele tem uma boa capacidade sensitiva, principalmente da visão e audição. Isso ele compromete muito, no caso, se ingerir álcool, tanto no trânsito quanto na pista, né? E são vários fatores que intervêm, começa a dificultar a parte motora dele, dirigir o carro embriagado. Ele começa a ter uma visão, perder a visão periférica lateral, ele começa a ter uma visão não tão profunda, começa a perder a parte sensitiva de controle do ímpeto, de querer acelerar, ele começa a ganhar coragem e começa a agir de forma mais irracional no volante. Galera, conscientização é tudo. Nós somos os únicos responsáveis quando decidimos assumir o volante depois de ingerir bebida alcoólica. Doutor, trabalha com aquilo que mais incomoda o brasileiro, que é o bolso, a multa, as questões legais. Mas é importante deixar bem claro que o trânsito é muito mais que isso, né? Vida, sofrimento, alegria. O trânsito é muito mais do que isso realmente, Juliano. A gente tem, por estar muito inserido no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente não dá devida importância para o trânsito. A gente leva tudo numa brincadeira e esse evento hoje aqui no TAG, com o apoio da IPETRAN e de tantos outros órgãos, nos faz ter a dimensão do quão sério isso é. A partir do momento que a legislação, que o legislador define que é crime de trânsito dirigir embriagado ou sob efeito de substância análoga, e pune isso com prisão de 6 meses a 1 ano, tendo como também pena pecuniária a multa no valor de R$ 2.934,70, é porque alguma coisa não está indo bem na sociedade. A partir do momento que a gente tem que dar uma pena tão grande pecuniariamente por uma situação corriqueira, cotidiana, que nesses ambientes de bares e tudo mais, a gente ainda infelizmente vê muita infração como essa ocorrendo, muito crime como esses ocorrendo,
a necessidade de um trabalho voluntário, de uma conscientização, uma educação para o trânsito é muito útil. Isso evita que a gente tenha mortes no trânsito, porque a gente não consegue, retomando o que eu já disse, perceber a seriedade do trânsito, perceber o perigo que as pessoas correm, perceber as vidas que são colocadas em risco. E quando a gente coloca aqui no simulador que a pessoa está com meio grama de álcool por litro de sangue, o tanto de barbaridade que acontece não é brincadeira. Chayane, o ser humano é um ser que tem que ser realmente muito estudado e essa é a sua profissão. Nós temos um péssimo hábito de achar culpados para os nossos erros. Você trabalha com isso, né? Sim, é verdade. No Impetran eu recebo as pessoas que cometeram algum tipo de infração de trânsito, né? E a grande maioria dessas pessoas chega lá dizendo que a culpa, inclusive eles chegam a culpar que o guarda, o policial que o autuou, porque se ele não tivesse sido visto, ele ia se considerar inocente. É muito curioso essa situação, de a pessoa não ter consciência que ela de fato está fazendo uma coisa muito errada e colocando a própria vida em risco e a das outras pessoas também. Essa seria a sua base de reeducação dessas pessoas? Mostrar a elas que a própria vida, a vida de terceiros está sendo colocada em risco? Isso é um dos pilares que a gente trabalha, né? Então a gente trabalha com conscientização primeiramente. Então o primeiro passo é sensibilizar a pessoa para ela entender que ela não está sozinha no trânsito, que a gente tem mania também de achar que o carro nos protege e nos isola, né? E a gente esquece que tem um monte de gente cruzando o nosso caminho, tanto pedestres, né, como ciclistas, enfim, outros tipos de modais possíveis, né? Então a gente sensibiliza a pessoa e a gente trabalha com a questão da conscientização, que significa não achar culpados, mas achar responsáveis. A pessoa assumir a sua parte, se ela se envolveu num acidente de trânsito, se ela fez alguma coisa que não estava de acordo com a legislação, tem um motivo de haver a legislação e existe um erro aí. Não quer dizer que a pessoa seja, né, o culpado de tudo, mas ela tem que assumir a sua parte de ter feito algo que não era adequado, que não era correto. Está na hora de fazermos o teste, pois o nosso piloto já tomou uma meia dúzia e agora vai dirigir. Laguna, 50 quilômetros. Não é brincadeira não. 120 por hora, não vi a pessoa passando na frente. Chega ou não? Chega. Chega do quê? Beber e dirigir. Beber e dirigir. Luizinho, foi uma experiência bacana, né? Você começou sem beber, o simulador ele já te coloca numa condição de estar alcoolizado e a gente pensa que é fácil, né? Mas não é não, né? A gente tá levando aqui na brincadeira porque é um ambiente controlado, mas depois de 6 cervejas já fiz muita besteira que não fiz no começo. Então a gente tem que ter conscientização, tem que apoiar esse tipo de evento, porque realmente beber e dirigir é uma arma. A vida das pessoas está em risco. Você é um profissional da pilotagem, né, Luizinho? Mesmo assim, visão é dificultada. Não adianta você ter uma habilidade técnica, uma habilidade física, sendo que você está com tudo isso alterado, né, afetado em função do álcool. Não existe talento, não existe preparo, não existe situação alguma que for quando você está fora de si. Né? Outras forças tomam conta da gente, a gente não tem controle, não tem domínio. O reflexo muda, a gente se acha super-herói, a gente ganha uma força que teoricamente, normalmente a gente não tem. Então é muito difícil. E sorte que eu tenho a oportunidade de testar isso no simulador, né? E não na vida real, como na verdade, infelizmente, muitos fazem, né? E perdem a vida. A gente brincou aqui no começo que hoje era dia de beber e dirigir, de fato, mas no simulador. Beber e dirigir no simulador. Isso aí. Você viu o drink? Topeu. Felizmente, tudo aconteceu em um simulador, mas não resta dúvida de qual é a atitude correta. Não seja você e não faça uma próxima vítima do trânsito. Não se afunde nessa. Se beber e dirigir, você pode entrar numa... Oferecimento: Fitness Racing, Fast Lap Kart Indoor, apetrechos.com,
Instituto Paz no Trânsito.